Os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos dar sequência à análise deste livro. Então, aqui na igreja, para quem está nos visitando pela primeira vez, nós fazemos o que é chamado de pregação expositiva sequencial. Nós iniciamos lá em Atos capítulo 1, verso 1, e temos seguido versículo a versículo, aprendendo, se Deus quiser, um dia terminaremos todo o livro de Atos. E neste momento nós estamos nos versos 26 a 30. Então a exposição de hoje vai ficar restrita a esse texto. E antes de fazermos a leitura, eu quero só lembrar um pouquinho da cronologia dos eventos até este momento, uma cronologia relacionada ao personagem principal dessa história que nós vamos ver, que é Saulo de Tarso. Saulo, se alguém ainda não sabe, é o grande apóstolo Paulo, que foi conduzido e introduzido aqui na narrativa dentro deste livro de Atos a partir do finalzinho do capítulo 7. Então, lá no finalzinho do capítulo 7, no texto que fala do martírio de Estevão, Saulo ele é apresentado ali por Lucas, ele aparece ali pela primeira vez. Saulo ele consentiu com a morte de Estevão, ele estava ali presente naquele momento, quando Estevão foi morto por pregar o nome de Cristo. E a partir deste momento, Saulo ele inicia uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém e aos seus arredores. Enquanto os discípulos estavam se espalhando em fuga dessa perseguição, Saulo ele se preparava para intensificar as suas ações. O primeiro destino de Saulo, fora de Jerusalém, foi uma cidade chamada Damasco, onde Saulo ele tinha a intenção inicial de ir em todas as sinagogas judaicas lá de Damasco e prender qualquer um que se denominasse um seguidor de Jesus. Neste momento da história, o cristianismo, os discípulos de Jesus, eles ainda são considerados uma seita dentro do judaísmo. Ele ainda não se desvinculou do movimento dos judeus, isso vai acontecer logo mais adiante, mas aqui ele ainda está presente na sinagoga judaica, muitos cristãos continuavam indo ao templo, não houve essa divisão. E aí então Saulo decide ir em cada sinagoga lá de Damasco para prender e levar esses cristãos a julgamento. O que Saulo não contava é que na viagem, no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus estaria diante dele e o chamaria para ser sua testemunha em todos os lugares da terra. Então, neste encontro que Jesus tem com Saulo ali no caminho de Damasco, ocorre a conversão deste homem. E aí, ao invés de ir até as sinagogas para perseguir cristãos, nós vemos Saulo indo até lá para pregar o evangelho, para falar sobre Jesus, para dizer que Jesus é de fato o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Passando alguns anos da sua conversão, os moradores de Damasco, eles decidem silenciar a pregação de Paulo. Eles decidem, não queremos mais ouvir esse homem. De que forma eles pretendem silenciar Saulo de Tarso? Eles decidem silenciar o próprio pregador. Eles decidem por matá-lo. Saulo, ele descobre esse plano para matar a ele, e consegue escapar dali. E ele então volta para Jerusalém. E é isso que nós veremos agora relatado, essa volta de Saulo, que sai de Damasco, foge de lá para não ser morto, e aí se dirige até Jerusalém. Então, se você já encontrou o texto, acompanhe comigo a leitura. Atos, capítulo 9, dos versos 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos,
levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Irmão, só antes de continuar, alguém chama o Henrique ou alguém que está cuidando do som para diminuir as caixinhas lá de fora, que toda vez que abre a porta, dá eco para mim aqui e eu me perco inteiro, né? Daqui a pouco eu estou no sanduíche ishi. Dá aquele eco, né? Dá um retorno e eu acho que tem um delayzinho, né? Eu tenho que diminuir aquelas caixinhas, senão... Desculpa as mães lá, tá? Se ficar muito baixo, vocês pedem para aumentar. Queridos, por vezes, nós vemos, especialmente nos evangelhos, que Jesus ele dizia enxergar pessoas cansadas. Diz, olha, eu enxergo pessoas cansadas, sobrecarregadas. E isso porque as pessoas daquele tempo carregavam em suas costas pesos que os fazia desanimar. E eu digo que existem certos eventos ou certas circunstâncias em nossa vida que podem se tornar um peso e que muitas vezes podem nos trazer desânimo. E esses pesos, às vezes, são tão grandes que nos fazem, muitas vezes, pensar em desistir de prosseguir. Eu não quero mais esse caminho para mim, eu não quero mais isso na minha vida. Isso aqui está muito pesado sobre mim. E isso, às vezes, ocorre até em um nível extremo. Quando uma pessoa, por exemplo, decide dar fim à sua própria vida. Isso ocorre, irmãos. Pessoas tiram as suas vidas todos os dias. E o que acontece? Qual é o pensamento de alguém que toma uma decisão tão drástica como essa? É que ela enxerga a sua vida como sem nenhum mais propósito. Ela não vê mais sentido em permanecer vivendo. A vida, para ela, tem um peso tão insuportável que ela decide dar um fim nisso. Para ela, parece ser mais agradável acabar tudo do que permanecer em sofrimento, permanecer carregando esses pesos. Então, existem certas coisas que impactam a nossa vida, que produzem um peso muito grande que nós devemos carregar. Muitas vezes esse peso ele é negativo, mas às vezes ocorrem também eventos que têm um peso positivo. E esse peso positivo nos impulsiona ao invés de nos desanimar. O texto que nós vamos ver hoje mostra exemplos desses pesos. De pesos negativos, coisas que podem nos desanimar, mas também de coisas importantes, de pesos positivos que nos levam adiante. Então, irmãos, nós veremos aqui o impacto do peso do passado na vida de Saulo. O passado que Saulo tinha como um perseguidor da igreja. Isso teve um peso, um impacto importante na vida e na caminhada de Saulo, inclusive na maneira como ele era visto pelos cristãos naquele tempo. Nós veremos também um peso que é positivo, no sentido da importância e o peso do acolhimento que ele vai acabar recebendo por meio de um cristão ali da igreja. E o quanto isso foi importante para Saulo. E nós veremos também o peso que ele tinha que carregar, assim como cada um de nós, que é o peso do chamado cristão. O peso que cada um que crê tem de levar o nome de Jesus a todos os lugares. Em cada um desses pesos aqui, desses eventos importantes na vida de Saulo, tem aplicações e ensinamentos importantes para nós hoje. Nós vamos começar vendo o primeiro desses pesos, que é o peso do passado. E você pode observar comigo aí no verso 26. Olha o que diz o texto. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Cronologicamente, irmãos, havia já se passado aqui aproximadamente mais de 3 anos da conversão de Saulo. Daquele encontro de Saulo com Jesus na estrada para Damasco. Por mais que esses eventos estejam no mesmo capítulo, há uma cronologia. Saulo está dando pulos no... Lucas, né, o autor, está dando pulos no tempo para conseguir contar tudo. Então aqui já passou alguns anos da conversão dele.
Depois de mais de 3 anos, Saulo retorna para Jerusalém. Um local que era mais a casa dele do que a cidade onde ele nasceu. Saulo passou mais tempo em Jerusalém do que ele passou em Tarso. E Saulo, ele sai de Jerusalém, inicialmente, como um perseguidor de discípulos de Jesus. Saulo, ele sai de Jerusalém com autorizações nas mãos para prender cristãos. E agora Saulo, ele retorna a Jerusalém como um crente. Então Saulo, ele sabe que neste retorno ele vai ter que lidar com seus antigos amigos. Vai ter que lidar com seus mestres, pessoas que lhe ensinaram, que faziam parte do convívio religioso daquele tempo. Ele vai ter que lidar com seus antigos líderes. Saulo sabe que ao chegar lá, ele será considerado um traidor. E ele vai enfrentar uma forte oposição por conta disso. Então, Saulo, sabendo disso, imediatamente quando ele chega em Jerusalém, o que ele procura fazer? Ele procura se associar aos demais discípulos de Jesus. Ele vai atrás dos crentes. Ele procurou congregar. Ele procurou estar junto daqueles que têm a mesma fé que ele. Irmãos, é isso que todo crente faz. Ou deveria fazer quando se muda de cidade. Quando vai passar um tempo mais longo em algum outro lugar, o crente ele vai atrás. Bom, estou indo morar em Porto Alegre. Onde tem uma igreja em Porto Alegre? Que crê como eu, que tem uma confissão. É assim que funciona. O crente vai procurar outros irmãos. Pessoas que creem. Para se unir a eles. Para congregar com eles. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para os crentes. O Senhor disse lá em Hebreus 10, 25. Não façam como aqueles outros que deixam de congregar. Não deixemos de nos congregar como fazem tantos outros. Ele diz isso, é um mandamento de nós devemos congregar. O problema para Saulo é que quando ele chega na congregação, ele não encontrou o ministério de integração e boas-vindas na porta da igreja. A gente carinhosamente chama o ministério dos beijoqueiros. Ele não encontrou as pessoas ali para dar um abraço carinhoso, para dizer que bom que você está aqui, para encaminhar a pessoa até o local do culto, para ajudar a pessoa com que ela se faça parte, se sinta, parte da comunidade, amado. Saulo não encontrou isso. O que Saulo encontrou de acordo com o relato de Lucas? Todos tinham medo dele. Eles não acreditavam na conversão de Saulo. Irmãos, é preciso nós pensarmos a respeito dessa reação da igreja em relação à chegada de Saulo. O que nos mostra aqui, essa reação, é que esses 3 anos e pouco que haviam se passado da conversão daquele homem não foi suficiente para apagar o que ele tinha feito. As cicatrizes que ficaram do passado dele como um perseguidor da igreja estavam ainda abertas naqueles que sofreram a perseguição. A igreja não se demonstrou aqui pronta para receber aquele homem, um novo convertido. E a igreja ia ter que lidar com esse peso. O peso do passado de um novo irmão que estava chegando. E disso, irmãos, surgem algumas meditações importantes para nós. Brotam daqui algumas informações que nos levam a meditar e aplicar de forma prática em nossas vidas. Meditações de cunho pessoal e de cunho congregacional. Assim como o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, a vida de todo crente verdadeiro possui essa divisão. Antes e depois da conversão. Todo crente consegue enxergar essa divisão no seu calendário da sua vida. Eu era um antes de Cristo, eu sou outro depois de Cristo. A minha vida era de um jeito, agora é outro. Para alguns, as mudanças podem não ser tão radicais.
no teu café de sábado, ouvindo o pastor Adriano falando do testemunho dele, contando, né, do seu passado, era maconheiro, coisa e tal, eu fiquei pensando, eu não tenho esse testemunho para contar. Mas é assim, às vezes as mudanças não estão, mas a minha vida era outra. Quem me conheceu antes da conversão vai dizer, é diferente, mudou. Mas para outros, o passado traz uma mudança tipo água e vinho. Completamente. E é o caso de Saulo aqui. Antes de Cristo, de encontrar com o Senhor, ele perseguia, maltratava qualquer discípulo de Jesus que se apresentasse diante deles. Agora, ele é um discípulo. Antes, Saulo ia para as sinagogas procurar cristão para prender. Mas agora, Saulo está indo até a sinagoga para pregar que Jesus é o Filho de Deus. O ponto é, irmãos, que em alguns casos, o passado vivido sem Cristo pode ser um peso. Pode ser um peso tanto para a própria pessoa, que tem que lidar muitas vezes com culpas, com arrependimentos de uma vida imoral, de violência praticada, de vários vícios e tantas outras coisas. E isso pode ser um problema para a pessoa seguir em frente. Ela fica se culpando e se martirizando e só olha para trás e não prossegue. Mas também, irmãos, isso pode ser uma barreira para os outros, que precisam olhar para o novo crente, o novo convertido, sem considerar de forma demasiada o seu passado. É preciso entender que há uma ruptura do antes para o depois. Quando nós vemos Saulo na sua vida pessoal, Saulo ele conseguiu deixar para trás o passado. Ele mesmo disse, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Ele diz, olha, eu deixei o meu passado. Eu não fico mais pensando no que eu fiz de errado, na quantidade de tempo que eu perdi em uma religiosidade morta e vazia. Eu não fico me lamentando. Eu sigo em frente, porque eu agora creio no Senhor. E eu entendi que eu fui chamado por uma soberana vocação. Eu tenho um chamado pela frente e eu não vou ficar com que o passado me detenha. Eu sigo em frente. Mas, ao contrário de Saulo, que estava resolvido com isso, as demais pessoas, para os outros, o passado de Saulo ainda era um problema aqui. E isso nos demonstra o quanto nós podemos, mesmo crentes, irmãos, quando ele fala todos aqui, todos tinham medo dele, parece incluir apóstolos. Parece que é uma coisa de toda a igreja, era unânime esse sentimento. Isso nos mostra o quanto nós, mesmo crentes, podemos nutrir em nós uma boa dose de incredulidade no poder de Deus. De achar, não, essa pessoa crente, isso aí é enganador. Isso aí não deve ser não. Acho que não. Nós podemos, irmãos, cometer o erro de medir uma pessoa apenas com base no seu passado antes da conversão. E não a partir das mudanças que ocorreram depois de ele crer. No domingo passado, o pastor Felipe veio aqui e nos falou sobre sermos imitadores de Cristo. E ele falou que nós devemos enxergar as pessoas como Jesus enxerga. E como Jesus enxergava Saulo? Será que Jesus ficou medindo a pessoa de Saulo com base no seu passado? Se fosse assim, irmãos, o único destino de Saulo era o inferno, assim como o único destino de todos nós. Mas não. Jesus ele exerceu de misericórdia com aquele que depois veio afirmar ser o pior dos pecadores. Deus transformou Saulo em um grande apóstolo. Através de tão grande transformação, o Senhor demonstrou o seu próprio poder. O Senhor ali está dando um recado, dizendo para todos nós que hoje lemos a história de Saulo, ninguém é difícil demais para Deus.
O Senhor é dono de tudo e de todos, e por isso ele salva quem ele quer, até mesmo alguém que perseguia e maltratava cristãos. Esse tipo de olhar que enxerga para frente, para aquilo que Deus pode fazer, que não fica supervalorizando o que passou, é o que nós temos que exercitar. Olhar para uma pessoa e ver, ela crê em Jesus? Crê. Ela tem demonstrado evidências de uma verdadeira conversão, mudanças na sua vida? Tem. Então não importa o que ela fez antes. Eu tenho visto. Eu tenho acompanhado. Eu vejo ali alguém que realmente está mudando de vida, que se submete à palavra de Deus, que busca consertar os seus erros. Por quê? Porque, irmãos, é fácil olhar para trás. É fácil ficar olhando para as falhas do passado. É fácil ficar supervalorizando aquilo que foi feito de errado antes. E é fácil deixar de ver o que Deus está fazendo. Às vezes as mudanças não são tão imediatas assim, mas nós temos que valorizar aquilo que já aconteceu, aquilo que está progredindo, o arrependimento, os pequenos frutos. Porque do contrário, irmãos, nós corremos o risco de fazer como a igreja em Jerusalém. Não receber alguém que Deus converteu e que no caso deles iria usar de forma grandiosa. E aí faça um exercício simples aí. Pense em alguém. Pense em uma pessoa que você considera má. Talvez alguém que fez algum mal a você ou que fez algum mal para alguém que você conhece. Pense nisso. Todos nós temos alguma referência de uma pessoa má, né? Todos nós temos. Será que se essa pessoa que você pensou entrasse aqui hoje, acompanhada de um irmão que você conhece, contando o testemunho de conversão dela, contando o desejo que ela tem de fazer parte da igreja, será que você iria lá, de braços abertos, com um sorriso no rosto, receber essa pessoa como qualquer outro visitante? Você entende o ponto? Você entende qual foi a dificuldade que eles enfrentaram aqui? Mas você entende qual que deve ser a nossa postura? Se o próprio Senhor não rejeitou Saulo, como a igreja poderia rejeitar? Muitas vezes o Senhor vai alcançar pessoas improváveis, apenas para mostrar a nós o seu poder. Apenas para nos lembrar, olha, a salvação não depende da bondade de ninguém, ou não depende do padrão que você estabeleceu, depende da minha soberana vontade. Eu quis Saulo e eu fui lá buscá-lo. Não importa o seu passado, importa o que eu farei com ele. Daqui para frente, vocês verão o que eu farei. Deus nos mostra o seu poder dessas formas. O nosso olhar deve estar sempre naquilo que Deus está fazendo a partir de uma conversão. Observar os frutos e nos alegrar neles. Jamais devemos valorizar o passado acima daquilo que Deus já fez, ao alcançar com sua graça imerecida. É sempre importante, irmãos. Nós devemos entender a Deus, quem Ele é, para que a gente possa de fato compreender a nossa situação. Todos nós somos pecadores que merecem o inferno. Essa é a verdade bíblica. Todos nós somos pecadores que merecem o inferno. O Senhor não faz diferenciação que nós muitas vezes fazemos. Eu sou melhor do que ele. Eu mereço mais do que aquele. O Senhor não tem. Em termos do pecado, ele nos une. E aí não existe o melhor pecador. Existe o menos pior. Todos nós estamos unidos em uma condenação que é certa se nós não nos encontrarmos em Cristo. Então é sempre importante lembrarmos disso. Porque senão nós corremos o risco de fazer diferença entre um e outro. E aí nós corremos riscos
de atitudes que são estranhas à palavra de Deus. Como, por exemplo, lugares de destaque. Então, nós aumentamos o púlpito agora, recentemente. Vamos botar umas cadeiras aqui para uma área VIP. Não, né, irmãos? Isso não existe dentro da igreja. Todos nós somos iguais. Não existe o mais espiritual, o menos espiritual, o com mais honra ou menos honra. Todos nós, em Cristo, somos iguais. Pecadores que foram alcançados com a graça que nós não merecemos. Isso sempre tem que estar muito claro. Então, o fato que o texto nos apresenta aqui é que a situação de Saulo, neste momento da história, não é boa. Saulo está dividido entre judeus e cristãos. E nenhum dos grupos o aceita. Os judeus não aceitam a sua mudança. Querem matá-lo. Já os cristãos olham de forma demasiada para o passado, para esse peso dessa vida antes de Cristo, e aí tem medo dele. Mas graças a Deus, o Senhor usa um irmão dessa igreja. Alguém intervém nisso. O que nos leva a considerar o peso agora positivo do acolhimento no verso 27. Diz ali, mas sempre tem essa ligação, né? O problema era aquele, Saulo está sendo rejeitado por medo, mas alguém vai intervir. Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Então, irmãos, diante da dificuldade encontrada por Saulo, surge um irmão de nome Barnabé. E Lucas já nos falou sobre esse irmão chamado Barnabé. Se você voltar em Atos, ali para o capítulo 4, Atos 4, versos 36 e 37. Olha o que diz ali. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer, aqui o significado do nome, filho da consolação, um levita, aquele não era cantor, tá, irmão? As pessoas leem, um levita, o cara, Barnabé era um cantor. Não, ele era da tribo de Levi, essa tribo cuidava do templo, dos afazeres do templo. Então, sempre que alguém chega na igreja e diz, pastor, eu sou um levita, eu dou uma vassoura. Então começa varrendo a igreja, porque eles cuidavam do templo como um todo, eles não só cantavam, né? Eles cuidavam de tudo. Então ele era um descendente de Levi, da tribo dos levitas, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então é desse Barnabé que o texto está falando, esse mesmo. Barnabé, que é o filho da consolação, ou em outra tradução, o filho do encorajamento, e ele está nesse momento fazendo jus ao seu nome, filho do encorajamento. No capítulo 11, aí pulando lá para frente um pouquinho, no verso 24, nós vemos que Lucas também descreve Barnabé com alguns adjetivos. Ele diz, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Este é o homem aqui que está sendo falado, um crente de verdade. E ele, como um crente de verdade, fez o que se espera de um crente com essa característica, cheio de fé e do Espírito Santo. Ele acolheu aquele recém-convertido, ele acolheu Saulo. O texto diz que Barnabé tomou consigo Saulo e levou ele aos apóstolos. Barnabé, ele percebeu o desafio de Saulo. Ele percebeu as dificuldades que ele estava enfrentando. Ele conversou com Saulo, ele viu seu testemunho e ele viu que aquele testemunho era verdadeiro. Ele percebeu uma verdadeira conversão. E aí, diante dessa dificuldade, Barnabé pegou o Saulo e aqui, quando ele diz, né, que ele levou consigo, ele botou embaixo do braço dele. Ele disse, vem cá que eu vou te levar, eu vou te apresentar lá. Chega aqui que eu vou te introduzir na igreja. Deixa comigo que eu resolvo. Mais ou menos assim, botou junto com ele, vamos lá. Barnabé fez aquilo que era esperado. Deixou o passado de Saulo para trás e foi enxergar Saulo como ele deveria ser enxergado, um eleito de Deus, alguém que foi escolhido pelo Senhor. Se Deus não rejeitou ele, eu vou rejeitar.
Não, vamos lá, Saulo, vamos lá, vou te apresentar. E aí então ele é meio um porta-voz de Saulo, ele usa da sua influência, era um cristão conhecido ali, para levar Saulo aos apóstolos. Só que, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, dos 12 apóstolos, ele só viu Pedro. E ele fala isso para nós lá em Gálatas 1, 18 a 19. Não precisa abrir, vou ler rapidinho, que ele diz assim: passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Cefas é Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Eu não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E aqui sempre gera um questionamento, né? Obviamente, Tiago, irmão de Jesus, ele não era um apóstolo, não era um dos 12. Ele fazia parte da liderança da igreja em Jerusalém. Na verdade, ele era o grande líder da igreja de Jerusalém. Então, em alguns momentos na Bíblia, nós vamos encontrar outras pessoas sendo chamadas de apóstolo no Novo Testamento. Inclusive Barnabé. Barnabé, em Atos 14, 14, vai ser chamado de apóstolo. Mas por que então? Irmãos, quando esse termo é usado na Bíblia para descrever pessoas que não fazem parte daquele grupo seleto de 12, um grupo que foi comissionado por Jesus, escolhido por Jesus, ele está se referindo num sentido da própria palavra. O termo apóstolo é um enviado, um missionário, alguém que está levando a mensagem do evangelho. Isso significa a palavra apóstolo no original. A Bíblia tem esse sentido. E talvez disso surja aquela pergunta: então por que nós não devemos usar o nome apóstolo para falar de pessoas hoje? Se a Bíblia não vê problema em chamar Barnabé de apóstolo, por que a gente não deve usar esse título hoje, irmãos? Por uma questão de prudência. Irmãos, se eu me denominasse apóstolo, as pessoas não entenderiam esse título no sentido de apenas um missionário, alguém que proclama a palavra. Achariam que eu tenho os mesmos dons e mesmo fui ordenado apóstolo como os demais. Isso não é verdade. A Bíblia coloca esse grupo como uma extensão do ministério do Messias. Os 12, os apóstolos, eles tinham dons que foram dados por Deus, por Cristo a eles, para que se estabelecesse o fundamento da igreja. Dons que nós não vemos hoje mais acontecendo. Então, por uma questão de prudência, nós não usamos e achamos que não é correto usar o título apóstolo. Por quê? Porque as pessoas não vão entender da forma como deveria. Nós já falamos bastante sobre isso lá em Atos capítulo 1, na escolha de Matias para substituir Judas Iscariote. Então, se você quiser mais informações sobre a questão dos apóstolos, quais eram os critérios, eu recomendo você voltar lá para assistir. A pregação fica sempre gravada. Então, vamos para o texto novamente. Percebo, irmãos, a importância de uma simples atitude cristã que foi tomada por Barnabé. Pense o que teria acontecido se Barnabé não tivesse interferido ali. O que teria acontecido, qual o destino de Saulo se Barnabé não tivesse olhado para Saulo com os olhos do Senhor? Imagine só. Não sei, a gente sabe que para Deus há um só plano, né? Nós não sabemos exatamente o que aconteceria, mas possivelmente ele não teria acesso à igreja ali. Isso nos mostra como é importante este acolhimento. Como é importante nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, e não para aquilo que a pessoa fez no passado. Como é importante nós entendermos o perdão de forma bíblica. Porque o que é o perdão bíblico? Lá em Hebreus 8:12, o texto diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdão é isso. Deus diz que no momento em que o Senhor nos salva, no momento em que Ele exerce de misericórdia conosco, no momento em que nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida para Ele, o Senhor diz: seus pecados jamais serão lembrados. É posto uma pedra no passado. E se Deus age assim com nossas transgressões, quem somos nós para agir de forma diferente com aqueles que o Senhor salvou? É claro, irmãos,
que todo pecado tem consequência. Consequências que precisam ser devidamente encaradas. Alguém que cometeu um crime, ele tem que responder por esse crime. Aquele que roubou precisa restituir e deixar de roubar. Aquele que tinha uma vida imoral antes de Cristo, ele tem que abandonar a imoralidade. Aquele que mentia antes de saber que mentir era pecado, antes de ser convencido, porque eu creio que todo ser humano sabe que é errado, mas antes de ser convencido que é uma ofensa contra Deus, aquele que mentia, pare de mentir. Isso é conversão, mudança de vida. Mas tendo acontecido isso, o passado é deixado para trás. Uma nova vida inicia a partir de Cristo. E aí, nesse sentido, pouco importa o passado de alguém. O que importa é se a pessoa foi salva, se ela crê ou não crê, se ela tem frutos compatíveis com a fé cristã ou não tem, se existem evidências claras de conversão ou não. No caso de Saulo, as evidências são abundantes. O homem perseguia crente. Agora ele prega sobre Jesus. Era isso que Barnabé estava considerando. O Senhor não rejeitou este homem. O Senhor foi lá buscá-lo. O Senhor escolheu para si. Como nós não vamos acolher esse irmão? Então pense no impacto histórico dessa decisão, dessa atitude de Barnabé. É por isso que eu digo, irmãos, o serviço de acolhimento na igreja tem muito valor. O serviço da hospitalidade, de receber cada pessoa com amor e cuidado. Talvez a gente chegue depois a uma conclusão de que as evidências não estão ali. Não há uma verdadeira conversão. Mas até que a gente entenda isso, a gente precisa incorporar as pessoas ao corpo, fazer as pessoas se sentirem parte. Eu creio que talvez a gente não tenha, irmãos, a real dimensão de quanto isso é importante. Esse acolhimento, esse amor, esse contato com os irmãos, a tentativa de fazê-los se sentir parte. Possivelmente nós não sabemos o valor até nos depararmos com uma história como essa. O que teria acontecido se não fosse Barnabé? Não sabemos. Mas é muito importante, isso nos ensina o peso, a importância do acolhimento. A parte final, irmãos, do texto, nos traz outro aspecto importante da jornada de Saulo. Nós vimos o peso do passado, o peso do acolhimento e agora veremos o peso do chamado nos versos 28 a 30. O texto diz ali: E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, quando Saulo se converteu, ele já tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. Lembra, ele era um fariseu, um conhecedor da lei, ele estudou aos pés do grande mestre Gamaliel. E esse conhecimento dele, junto com a experiência, a conversão dele, o contato com Cristo, foi suficiente para que desde já ele conseguisse falar que Jesus é o Messias. Ele certamente teve uma compreensão das profecias do Antigo Testamento. Isaías 53 deve ter clareado aos olhos dele muitas das coisas do qual ele falava e pregava. Mas agora, Saulo ele tem a possibilidade de expandir o conhecimento, de aprender agora com os apóstolos. No caso aqui, nós sabemos com Pedro especificamente. E ele pode estar ali com Pedro para aprender tudo aquilo que Jesus falou durante seu ministério. O que ele fez, ouvir as histórias, ouvir os grandes sermões que foram narrados. Então Saulo estava se fortalecendo. E isso o capacitou ainda mais, de tal forma que a descrição que nós encontramos aqui, nos versículos que Lucas nos dá, é que Saulo ele se fortaleceu e pregava ainda mais ousadamente o nome de Jesus. Ele ficou ali em Jerusalém, em contato com a igreja, com os discípulos, e nesse convívio ele se fortaleceu. E isso acarretou em uma pregação ainda mais robusta, mais ousada.
Ainda mais ele era capaz de falar sobre Jesus e a sua obra redentora. Paulo falava e discutia, diz o texto. Ou seja, ele debatia. Ele tinha debates sobre Jesus. Ele ficava lá mostrando, conversando, apontando, argumentando, e especialmente ele fazia isso com os helenistas. Quem são os helenistas? São judeus que tinham como língua nativa o grego. Eram judeus de fala grega que viviam em outras regiões fora de Jerusalém, mas que iam até Jerusalém nos tempos de festas, em momentos específicos. É o mesmo público que Estevão debatia. Lá no capítulo 6 nós já vimos. E a reação dos helenistas foi a mesma que tiveram com Estevão. O texto diz, procuravam matá-lo. Assim como haviam feito com Estevão anos antes. Mas agora a igreja está mais atenta. Ela está mais experiente em termos de perseguição. Não vai mais acontecer o que aconteceu com Estevão. A igreja tomou conhecimento do que queriam fazer com Saulo e levaram ele até a cidade de Cesareia, onde havia um porto, e dali ele vai até Tarso, a cidade do seu nascimento. Mais uma vez nós vemos Saulo fugindo para salvar a sua própria vida. Os judeus claramente não viam mais Saulo como um grande conhecedor das Escrituras, como um grande líder respeitado, mas viam Saulo como um traidor. Claramente ele não é mais bem-vindo entre o seu próprio povo. E, irmãos, quando você olha para o ministério de Saulo como pregador até este momento, é um ministério fracassado. Aos olhos do mundo, aos olhos da igreja evangélica dos nossos dias, o ministério de pregação de Saulo é um fracasso. Porque qual é a medida do sucesso de um pregador dos nossos dias? A medida é o número de seguidores. A quantidade de pessoas ele consegue convencer com a sua pregação. Saulo não convenceu ninguém, só atraía inimigos. Para todo mundo que ele falava, tentava matar ele. E hoje em dia tem um monte de falso pregador por aí, que a sua defesa é o número de seguidores. Quando acusam, isso aí é falso evangelho. Não, mas olha, eu tenho muitos seguidores. Que medida de sucesso é essa? Aos olhos de Deus, Saulo tinha sucesso. Aos olhos do Senhor, Saulo era um pregador de sucesso. Por quê? Porque o texto bíblico diz, ele pregava ousadamente o evangelho. O sucesso de Saulo estava na sua fidelidade em transmitir a única mensagem capaz de salvar, mesmo diante de um público hostil. Ele continuava firme, ele não cedia, ele falava a verdade, mesmo que as pessoas não quisessem ouvir. O peso desse chamado, que para Saulo foi grande. Nós vemos Saulo fugindo de um lado para o outro. Isso é um peso. Imagina você não tem uma casa, você tem que estar aí saindo de um lugar, deixa tudo para trás, amigos, daí você faz outros amigos, daqui a pouco você tem que ir para outro lugar. O peso disso para Saulo era grande. Irmãos, eu digo, o peso do chamado cristão é grande. O chamado para anunciar o verdadeiro evangelho, que nunca vai ser popular neste mundo, é grande. O peso de você confrontar o pecador no seu pecado é grande. O peso de sofrer por isso, porque muitas vezes sofreremos, o peso de não negociar a verdade nunca é grande. O peso de falar aquilo que é impopular, irmãos, sempre será grande. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas presentes nesse verso 28 a 30, que nos trazem lições. A primeira diz respeito ao tempo que Saulo permaneceu com seus irmãos em Jerusalém. O texto diz que Saulo ele ficou com eles entrando e saindo, ou seja,
em pleno convívio com os discípulos. Estavam ali debaixo da autoridade dos apóstolos, especialmente de Pedro. Saulo, ele congregou ali regularmente. Ele esteve ali entrando, saindo, congregando, conversando, cultuando. Ele esteve lá com os irmãos. E isso fez com que ele aprendesse mais. Isso fortaleceu Saulo, fez com que ele aprendesse e conhecesse mais o Senhor Jesus. E o que resultou disso? O que resultou de Saulo indo e voltando, estando ali congregando? O que resultou? Um aumento intelectual? Tudo que foi aprendido por Saulo ficou com ele? Não. O texto diz que isso levou ele a testemunhar sobre Jesus com mais ousadia. Irmãos, isso aqui é uma informação importante que não pode passar despercebida. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura do consumo. Nós entramos em uma igreja com a mentalidade da nossa cultura. Como se nós estivéssemos entrando num restaurante. Nós queremos nos alimentar, encher a nossa pança e sairmos satisfeitos. Se eu não gosto do que foi servido, se eu não fui atendido como eu acho que mereço, eu vou para outro lugar onde eu vou ser bem atendido. Irmãos, o único motivo que deveria nos fazer sair de uma congregação é se o alimento servido está estragado. Se o alimento servido não tem essa fonte aqui. Aí sim. Aí eu digo, fuja. Procure outro. Mas do contrário, irmãos, todas as igrejas têm problemas. Porque todos nós somos pecadores. E quando pecadores se reúnem, há problemas. Mas o que nos une aqui não são as pessoas. Eu não venho por causa de um ou de outro. Eu venho por causa do Senhor. Eu venho para adorar a Ele. Eu não venho para ser bem atendido, para me sentir plenamente confortável. Tem gente que deixa de vir na igreja porque o ar-condicionado não é tão bom. Irmãos, é verdade. É verdade. Acontece. O que diz o texto aqui, irmãos? Para que nós vemos a igreja? Nós vemos aqui no exemplo de Saulo para aprender, para nos capacitar, para sermos pregadores mais ousados do Senhor. Para termos mais e mais argumentos para levar o mundo afora. Nós viemos aqui para cultuar, para aprender da palavra, para nos capacitar para a missão que Deus nos concedeu. Sermos suas testemunhas neste mundo. Quanto mais você aprende, mais você se torna capaz de fazer como Saulo. Pregar, testemunhar, falar de Jesus. Você se torna capaz de argumentar, que você aprende. Você consegue explicar o evangelho de forma mais clara. Você vai conseguir responder melhor às dúvidas das pessoas, porque você está crescendo. E é progressivo, irmãos. Então entenda isso. Você não está aqui para ser servido, mas para adorar aquele que te salvou. Você está aqui para aprender a palavra de Deus e apenas a palavra de Deus. Você está aqui também para servir aos seus irmãos, que são pecadores arrependidos como você é. E você está aqui para ser capacitado para a missão que Deus te confiou. Falar sobre Jesus neste mundo. E mais uma vez eu vou reforçar, irmãos, fazer isso não é fácil. A missão cristã não é fácil. Pregar sobre Jesus não é fácil. Por quê? Porque o nosso mundo é dominado pelo pecado. Esse é o peso do chamado. Estevão, personagem lá do capítulo 6 e 7, assim como milhares de outros cristãos, ele foi morto por pregar
fielmente sobre Jesus. Graças a Deus, irmãos, nós vivemos um tempo onde nós não corremos esses riscos. Graças a Deus. Talvez a gente nunca vá agradecer o suficiente por vivermos em um tempo de paz. Por vivermos em um momento onde nós podemos aqui livremente, confortavelmente. Mas isso não significa que será fácil. Não é porque nós não corremos o risco de morrer que será fácil para você pregar o Evangelho. E se você se empenha nisso, se você é alguém que está sempre tentando falar e sempre tentando manter um bom testemunho para que a sua palavra tenha credibilidade, se você faz isso, você sabe o quão difícil é. Você sabe, você vai concordar comigo. Realmente, pastor, é difícil mesmo. Você sabe as dificuldades. E Deus também sabe disso. E Ele tem um plano para cada um dos seus filhos. E assim como Ele sustenta cada pessoa no chamado geral, Ele vai sustentá-lo no seu chamado particular. E aí você pode pregar o exemplo de Saulo e de Estevão, que são exemplos que se unem, se chocam, se confundem muitas vezes em termos de ministério. Estevão, ele foi morto ainda jovem. Nós não sabemos exatamente a idade de Estevão, mas aproximadamente entre os 28 a 35 anos. É nessa faixa, ali pelos 30 anos. Logo depois de Estevão iniciar a sua missão evangelística. No início da história da igreja. No princípio do seu ministério, ele foi morto. Já Saulo se torna o apóstolo Paulo, como nós melhor conhecemos, pregou por muitos anos até ser decapitado, por volta do ano 67, nas mãos do imperador Nero, que impunha uma perseguição terrível aos cristãos. Paulo ele deveria ter por volta de 60 anos quando isso aconteceu. Essa era a vontade de Deus para Estevão e para Paulo. Nós não sabemos os porquês. Nós não sabemos. O Senhor não nos dá as respostas. Os motivos pelos quais alguns sofrem mais do que os outros. Nós não sabemos os porquês. Nós vemos crentes padecendo em doença. Crentes que perdem, às vezes, filhinhos novos, recém-nascidos, que sofrem com isso. E nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo isso. E o Senhor não nos explica o porquê os desafios de uns são maiores do que os dos outros. Nós não sabemos. O que eu sei, irmãos, o que eu sei, porque a Bíblia me diz isso, e por isso eu falo a vocês, é que a nossa visão é muito limitada acerca de tudo. De todos os assuntos, a nossa visão ela é curta. E aqui eu falo por mim mesmo. Por quê? Porque por muito tempo eu olhei a história de Estevão e de Saulo, que chegam juntas para nós na Bíblia. Estão ali, se entrelaçam. E eu enxergava Deus tendo mais misericórdia de Paulo do que de Estevão. Eu pensei por muito tempo isso. Mas Deus foi bondoso com Paulo. E, Estevão morreu cedo, né? Pedrejado ali logo no início. Até que um dia veio aquele estalo. Mas quem disse que o Senhor teve mais misericórdia de um do que do outro? Quem falou isso? Aonde está escrito isso? E aí foi neste momento que eu percebi o quanto o meu olhar tende a dar muito valor para esse tempo presente do que para a eternidade. Por quê? Porque na minha cabeça, Deus teve mais misericórdia com Saulo porque ele viveu até os 60 anos. Mas, irmãos, será que ele teve mais misericórdia de Saulo? De quem Deus teve mais misericórdia? Daquele que logo esteve com ele no paraíso? Que pouco sofreu com a missão de testemunhar sobre Jesus neste mundo mau?
ou daquele que ficou por longos anos sofrendo neste mundo por causa disso? Você compreende? Você compreende a nossa visão limitada? Estevão logo esteve com o Senhor. Na sua morte, ele teve uma visão de Cristo no céu esperando por ele. A verdade, irmãos, é que não importa o tamanho do sofrimento do cristão neste mundo. Não importa. Não importa a quantidade de anos, de tempo ou de sofrimento que nós vamos enfrentar. Porque quando o crente adentra o reino prometido de Deus, quando esse dia chegar para cada um dos crentes, não importa a quantidade de sofrimento, ele vai olhar para trás e vai dizer: passaria por tudo de novo. Passaria por tudo de novo. Certamente Estevão chegou lá e faria tudo novamente. Certamente Saulo chegou lá e sofreria tudo de novo, porque valeu a pena. Paulo ele já teve um vislumbre disso quando ele escreve em Romanos 8,18, onde ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo sofreu, irmãos, todo tipo de sofrimento. E ele dizia: olha, eu tenho por certo que o sofrimento desse tempo não são nada comparado com a glória que há de ser revelada. O peso do nosso chamado, irmãos, é incomparavelmente menor do que o peso da glória que há de vir. Incomparavelmente menor. Eu sei, irmãos, que carregar peso cansa. Muitas vezes nós nos vemos cansados, sobrecarregados. O Senhor Jesus mesmo disse que ele olhava para as pessoas e enxergava o cansaço das pessoas. Ele via pessoas sobrecarregadas, que estavam lá exaustas por levar o seu próprio pecado, por carregar a culpa e não ver uma esperança de se ver livre dela. Muitos cansados e sobrecarregados com o peso que os outros colocavam sobre os ombros deles. E foi nesse contexto que Jesus, ele disse lá em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E eu não sei, irmãos, qual é a situação de cada um aqui. Talvez tenham pessoas aqui que não estão mais suportando um peso de um passado marcado por frustrações, por culpas, por erros cometidos, por decisões que consideram equivocadas, que mudaram os destinos da vida, e você está preso nisso. Eu sei, irmãos, que isso pode ser um peso. Eu sei o quanto isso pode ser uma barreira a impedir alguém de seguir em frente. Aquilo é tão forte que ela não consegue dar o passo seguinte. E se esse for o caso de alguém, irmãos, corra até Jesus. Descarregue esse peso do passado diante daquele que tem um amor perdoador. O mesmo perdão que Saulo, um terrível perseguidor da igreja, recebeu de Cristo. Esse perdão está disponível para você, para qualquer um de nós. Basta nos arrependermos e crermos que Jesus é único e suficiente Salvador. Talvez alguns estejam apenas cansados da igreja. Como eu tenho visto, irmãos, pessoas chegando cheias de cicatrizes,
de igrejas que estão por aí colocando um peso insuportável sobre os ombros das pessoas. Talvez haja pessoas cansadas da igreja, porque tiveram experiências terríveis com pessoas que se dizem cristãs, mas que estão apenas soterrando as pessoas debaixo de uma montanha de obras, de um falso evangelho que diz que a nossa vida tem que ser perfeita aqui. Conversando com uma irmã doente, ela me dizia: eu não aguento mais ouvir pessoas de outros lugares dizendo que eu vou ser curada, que eu preciso determinar a cura. E aí eu, sabendo da Bíblia e sei que a minha cura é certa, e provavelmente não será aqui, mas um dia eu estarei totalmente restaurada. Esse peso, irmãos, que se colocam sobre as pessoas sufoca. E se esse for o caso de alguém, pessoas magoadas com a igreja, eu digo, se una a uma verdadeira igreja. Que sempre vai ter os seus problemas, sim. Mas uma igreja que, acima de tudo, se empenha em ensinar a verdade de Deus. Custe o que custar. Onde você não vai ser afagado. Onde o seu ego não vai ser alimentado. Pelo contrário, você vai ser confrontado várias e várias vezes. Mas em amor, como pessoas que se preocupam com a sua alma. E não com o seu bolso. E se você acha que viver como crente neste mundo, tendo que proclamar o nome de Jesus e viver de acordo com seus mandamentos é algo pesado, se você se olha para si mesmo como alguém incapaz, eu não consigo, não... Senhor, isso é difícil demais, eu tenho medo de falar de Jesus, eu tenho dificuldade em seguir os seus mandamentos, saiba que o Senhor sempre estará ao seu lado. Se você crê, o Senhor está contigo, pronto para te ajudar e te capacitar a carregar esse fardo. E saiba também, e jamais se esqueça, que o peso do chamado é incomparavelmente menor do que o peso da glória que está para ser revelada. Irmãos, na eternidade, quando estivermos lá, eu garanto a vocês, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Inclusive, eu acho que muitos de nós vão dizer, se eu soubesse, eu teria feito mais. Se eu soubesse, eu teria me dedicado mais. Se eu soubesse, eu não teria gastado tanto tempo com coisas que não edificam. Que possamos crer, irmãos, no Senhor. Que possamos descansar naquele que o seu fardo é leve. E que possamos, assim, estar com Ele para sempre. Vamos orar? Pai amado, bondoso Deus, nós louvamos mais uma vez pelo privilégio que nós temos de, como igreja, estar aqui reunidos em torno da Tua palavra. Palavra que é viva e eficaz, que mesmo nos contando uma história de tantos anos atrás, tem muitas coisas a nos dizer, coisas que estão ainda tão verdadeiras e vivas, mesmo em nossos dias. Que o Senhor possa, Pai, sempre estar nos ensinando. Que possamos sempre, Deus, ser levados pelo Teu Santo Espírito até a palavra, uma palavra que nos convence do pecado juntamente com a ação do Teu Santo Espírito e que nos conduz até Cristo como único e suficiente Salvador. Que jamais, Senhor, o peso do passado possa nos fazer desanimar a ponto de não querermos seguir em frente. Que também, Senhor, possamos nos empenhar em sermos pequenos Barnabés onde nós estamos, acolhedores, pessoas que olham como o Senhor olha as pessoas, que buscam, Deus, uma atitude verdadeiramente cristã. E que o Senhor nos sustente em carregar o peso do chamado cristão. Porque sabemos que não será fácil. O Senhor disse isso a nós. O Senhor disse que enviaria os seus discípulos como ovelhas em meio a lobos. Mas o Senhor também nos disse que o próprio Jesus é o nosso bom pastor e que estaria sempre cuidando do seu rebanho, como um bom pastor o faz. Que possamos
descansar nisso e permanecer firmes até o fim, perseverando até o dia onde nós, pela graça de Deus, entraremos no teu reino e estaremos ali para sempre. Louvamos ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Bem, queridos,